Haddad. E depois que Haddad detalhou esse pacote, o dólar disparou e chegou a encostar nos R$ 6. Agora a moeda aliviou um pouquinho a alta, mas ainda opera acima dos últimos patamares vistos. Ô Danilo Moliterno, chega para cá, você que entende muito de economia, o que explica esse aumento do dólar? É o pacote não ter vindo a contento como esperava o mercado financeiro? É ter havido a criação de uma nova despesa, o caso, a faixa de isenção do imposto de renda? Explica para a gente os detalhes. Boa tarde, Uribe, todos que acompanham o Bastidores. Exatamente, Uribe, o dólar a R$ 6 é a fotografia da reação do mercado financeiro à apresentação deste pacote de corte de gastos pelo ministro Fernando Haddad. Essa fotografia conta uma história das últimas 24 horas, são alguns centavos. Ontem o dólar fechou a R$ 5,91 e, portanto, já avançou bastante, quase 10 centavos, tocando na casa dos R$ 6. E, basicamente, essa insatisfação do mercado financeiro diz respeito a duas frentes. A primeira em relação a, de fato, o pacote de corte de gastos que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad na noite de ontem. Portanto, o susto que se materializa nessa manhã é muito mais reação do que aconteceu ontem, do anúncio de ontem, do que de fato o detalhamento que aconteceu nessa manhã, que mudou pouco a reação do mercado em relação ao que anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O susto já havia acontecido ontem. E são basicamente, como eu ia mencionando, duas frentes. Uma relacionada ao pacote de corte de gastos de fato. Isso porque o mercado ele até enxerga que há sinalizações positivas nesse pacote de corte de gastos. Por exemplo, a limitação dos ganhos do salário mínimo, que cresciam antes, crescem neste momento, aliás, com a nova política de valorização do mínimo do presidente Lula, que é o PIB de 2 anos anteriores somado à inflação, e agora ficará limitado ao arcabouço fiscal, portanto não pode crescer de um ano para o outro mais do que 2,5%. A gente sabe que isso tem impacto em uma série de benefícios sociais que são corrigidos pelo salário mínimo, a IBPC, a bônus salarial, também seguro-desemprego, e isso é positivo, visto como medida estruturante. A limitação do acesso ao abono salarial, que em 2035, essa é a previsão, passará a ser para aqueles que ganham até um salário mínimo e meio, também é visto como uma medida estruturante e positiva, assim como o debate sobre supersalários, também a aposentadoria de militares. O que o mercado indica nessa frente, contudo, é que não há ainda sinais de que esse pacote é suficiente para gerar os 70 bilhões de economia em 2 anos, que foi o anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Portanto, nessa frente, o saldo é esse. São medidas positivas, mas que ficam aquém daquilo que se esperava. Agora, a surpresa negativa, de fato, ficou nessa segunda frente que você mencionou, que é o fato de que esse anúncio dos cortes de gastos veio casado com uma, aí eu abro aspas para como o mercado financeiro vem chamando isso, benesse, que é essa indicação de que a isenção para o imposto de renda passaria a ser para aqueles que ganham até R$ 5 mil, e isso sendo compensado por essa taxação de super ricos. Aí, é claro, esse casamento desses anúncios, a gente ficou sabendo na tarde de ontem que aconteceria este anúncio casado, aí descontentou de fato o mercado, que esperava somente o pacote de corte de gastos, não essa indicação de que a isenção, a faixa de isenção do imposto de renda seria elevada, e isso sim levou uma surpresa grande. Mas o dólar a R$ 6 hoje é uma soma dessas duas frentes. Um pacote de corte de gastos que fica aquém do que era esperado, e também essa surpresa de um anúncio de uma, de novo, abro aspas, benesse, que vem acompanhado desse pacote que era esperado, Uribe. 99 nesse momento, Danilo Moliterno. E é aquela questão que a gente sempre fala, é uma máxima do mercado financeiro. O mercado financeiro não se importa muito com notícias negativas, ele precifica. O problema é o escuro. E o que aconteceu nesse momento foi escuro, ninguém esperava que houvesse esse anúncio nessa altura do campeonato, porque a reforma sobre o consumo não foi nem regulamentada pelo Senado Federal e o governo federal já está enviando propostas para a reforma tributária sobre a renda, então antecipando o debate que podia ser feito com calma no ano que vem. Danilo Moliterno, que entende tudo de economia, obrigado, meu amigo, pela presença aqui no Bastidores CNN.